Tá querendo colocar freio a disco numa bike aro 20 e não sabe como fazer? O freio a disco está em todo tipo de bike hoje em dia. Antes eram só nas mountain bikes, agora tem na bicicleta de estrada, na gravel, nas urbanas híbridas e também no BMX. Tem muito ciclista querendo colocar freio a disco numa bike aro 20, como uma BMX, por exemplo, ou numa urbana sem marcha. Só que esses quadros são mais estreitos e não é só meter o pé no quadro, forçar e colocar ali um cubo de mountain bike, que é muito mais largo que um cubo convencional. Tem que fazer essa adaptação direitinho. Antes de passar para vocês os detalhes, do cubo certo para uma aro 20, por exemplo, uma BMX, eu quero falar sobre o suporte da pinça no quadro. O quadro tem que ter já um suporte para freio a disco, porque senão você vai ter que partir para um adaptador. E se vai usar um adaptador, é melhor não comprar aquele que é de ferro, fininho, que tem umas braçadeiras, que esse daí não é legal. A AliExpress tem um suporte muito legal em alumínio, anodizado, tem várias cores, e os próprios inscritos já falaram que usam e funcionam super bem. Porém, a BMX tem uma geometria muito particular, tem um formato que a pinça fica numa posição bem diferente da mountain bike. Então, para a BMX tem que usar um suporte certo. Para a BMX Race, o bicicross, tem muito fabricante colocando no mercado já há um bom tempo quadros e até bikes completas com freio a disco, mas é muito caro porque também é muito profissional. E para vocês terem uma ideia, um par de cubos com suporte para disco para BMX pode custar R$ 1.200. Claro que não é um cubo comum, é aquele cubo que tem um mini free hub para você colocar uma única engrenagem no sistema cassete, que é mais fácil de fazer manutenção. É um sistema que eles já vêm usando há um tempão, só que sem a versão do disco, para usar com V-Brake. A dica de ouro é que dá para usar um cubo de mountain bike para fazer isso, e você vai gastar entre 100 e 180 reais de acordo com o tipo de peça que você colocar. Cubo de ferro, de alumínio, uma catraca mais cara ou mais barata. Você pode usar um cubo para mountain bike com rosca para catraca e suporte para o disco de freio, como esses aqui. Quando o modelo é em alumínio, com rolamento, você tem que trocar também o eixo, mas nesse aqui de ferro, que inclusive já vem com porcas, não precisa trocar nada. E você pode comprar uma catraca nova ou usar a sua, aquela que você já tem na bike, economizando ainda mais. A abertura de um quadro de BMX ou de uma bike sem marcha é de aproximadamente 110 mm entre as gancheiras de roda medido por dentro. A mountain bike básica simples mede 135, então ele é bem mais largo, que é para caber aqui a catraca múltipla, com várias marchas. Então é importante tirar esses passadores, deixar tudo mais estreito com a catraca simples de apenas uma marcha, só que do lado de cá você não pode mexer. Do lado do disco, esse espaçamento aqui é padrão, porque se você altera a altura dessas porcas, a pinça já não vai dar mais alinhamento com o disco na hora de montar. Então eu vou mostrar para vocês como fazer, começando pelo cubo mais básico, que é o de ferro. Eu vou tirar o espaçador e centralizar o eixo, porque esse espaçamento aqui tem que ficar com 110 mm ou em torno disso. As chaves que a gente vai usar aqui são aquela 15 fininha, a 17 ou chave inglesa para essas porcas maiores. E esse é o tipo de cubo que você faz o ajuste com o cone e a contraporca, esfera solta, então o ajuste é feito na mão e tem que deixar um pouco apertado, porque se você deixa virando fácil na mão, depois na bike vai aparecer folga.
Vocês viram que deu 117 de porca a porca e não 110, que seria a medida correta, mas jogando metade para cada lado são 3,5 milímetros que você vai ter de esforço, né, de abrir o quadro. Muitas vezes você tira a roda da bike e o quadro já abre sozinho, né? Você tem que acabar fechando o quadro, apertando as porcas. Então tá numa medida aceitável. É claro que se você tem recursos, você pode baixar um pouco esse cone, né? Esmerilhar a parte de cima dele, tirando alguns milímetros, que você já consegue descer essa porca um pouco mais e fica mais perfeito ainda. Então o custo com as peças de adaptação até agora fica em R$100, que é um par de cubos desse modelo de ferro com suporte para disco e uma catraca, né? Claro que tem os custos embutidos, você vai ter que desmontar a sua roda e montar de novo para colocar essa peça, e também você vai ter que ter comprado um freio a disco. Agora eu vou mostrar como fica a adaptação no modelo em alumínio com rolamento. Eu deixei essa roda quase pronta, só falta esticar os raios, né, e mexer no guarda-chuva. E é o modelo alumínio com rolamento que não dá para centralizar o eixo, como a gente fez naquele outro cubo, né? Esse eixo aqui não dá para sair dessa posição e eu vou mostrar por quê. Olha só como é um eixo para rolamento. Ele tem essa cintura, né, mais grossa com o encaixe dos rolamentos. Então, com o rolamento encaixado no cubo, eu não consigo mudar, né, centrar esse eixo de outra forma, porque ele não vai andar. Por isso é importante substituir por um eixo com rosca mais livre, né, quase que rosca total. Assim a gente consegue fazer esse jogo, né, esse movimento. E além do que, aqui fica muito curto, né? Mal cabem as porcas para apertar no quadro da bike, e aqui a gente tem muito mais espaço, dá para colocar arruela, esticador de corrente, então é mais seguro trocar. Mesmo substituindo o eixo original, que tem esse apoio para o rolamento, eu tenho que fazer alguma coisa parecida para que não enforque os rolamentos, porque trabalhar com dois rolamentos num eixo onde você aperta dos dois lados, enforca o rolamento, ou seja, ele vai trabalhar com folga ou travado demais. E a solução aqui vai ser colocar nesse eixo um caninho, que pode ser de alumínio, de latão, de ferro, o mais leve possível, na mesma medida, né, que nesse caso aqui são 74 milímetros, para os rolamentos encostarem e você poder apertar bem sem enforcar. Agora a centralização da roda fica certa na medida de 110, aliás deu 112, né? 1 milímetro a mais para cada lado, que está muito bom. Se eu pego uma roda pronta com aquele cubo como era antes, né, para catraca múltipla com espaçador, e transformo a parte do eixo sem mexer no guarda-chuva, né, na centralização, ao colocar no quadro da BMX ele vai encostar do lado direito, né, porque ele está fora de centro, considerando que antes usava uma catraca maior, como agora usa uma simples, assim ele fica certinho. Para vocês entenderem essa expressão guarda-chuva, é porque o formato lembra muito um guarda-chuva, né? Na roda da mountain bike você vê que de um lado os raios estão assim, né, subindo e descendo, e do outro lado eles são retos, né, lembrando muito mesmo um guarda-chuva. Mas numa bicicleta sem marcha, como a BMX, onde você tem uma catraca para uma velocidade, você não tem praticamente guarda-chuva. É claro que a centralização do aro está aqui no batente externo, né, no apoio na gancheira, mas o aro fica praticamente na direção do centro do cubo mesmo, no mountain bike não. Eu já centrei a roda, estiquei todos os raios e, como eu falei, ó, ela ficou com o aro bem na direção do centro do cubo. Então agora já dá para montar e eu vou ver se esse suporte de pinça que eu comprei é mesmo universal ou se eu vou ter que fazer algum ajuste na hora de colocar na minha BMX.
Parece que vai ficar bom. Não coloquei aqui ainda a pinça, né, para ver como é que vai ser o encaixe, se o distanciamento aqui, né, aqueles espaçadores antes do cubo estão corretos, mas a gente percebe que a peça fica travada por conta desse parafuso, né, que encaixa aqui no rasgo da gancheira. Claro que ainda está com folga porque está solto, mas colocando o esticador de corrente, apertando tudo, parece que vai ficar bem preso. Olha só, ficou muito longe. Já sei. Me venderam esse suporte falando que era para disco de 160 milímetros, esse aqui, mas é para disco de 140, igual na bicicleta de estrada. Então eu vou ter que fazer um espaçador até comprar o disco na medida certa. Espera aí que eu já volto. Pronto, agora dá para terminar a instalação. Não é bonito, mas vai funcionar até que eu consiga o disco certo. Esse freio zoom que eu coloquei aqui é o mesmo que a gente mostrou naquele vídeo do freio na Speed, né? É um freio mecânico até aqui e aqui dentro ele é hidráulico. Ele tem um reservatório de óleo, tem 2 pistões, né? As 2 pastilhas se movem, mas é acionado por cabo. E funciona, depois dá uma olhada no card. Você não devolveu pro dono, né? É verdade, eu não devolvi pro Thiago. Thiago, desculpa, eu ainda não lembrei de te levar. Agora para ficar pronto mesmo teria que tirar os pinos do Boss e colocar uma tampinha, mas eu tô louco para levar ela para rua e dar uma experimentada, ver como ficou. E acho que fica legal, apesar do disco estar do tamanho errado, mesmo assim ele fica bem estético, né, depois de montado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!